Pessoal, bom dia. Pessoal, ontem nós falamos sobre a regra do céu, a regra de ouro do céu, que é aquilo que você não quer que os outros façam com você, não faça com os outros. Aí fica uma pergunta no ar. Por que é que a gente vê as pessoas, então, roubando, matando, passando os outros para trás, defraudando os outros? O ditado popular mais conhecido, puxando o tapete dos outros. Por que isso existe? E até mesmo dentro das igrejas. Por que isso existe de ter dentro da igreja ódio, ira, inveja, né? Primeiro porque a Bíblia diz que dentro das igrejas está o joio e está o trigo, né? Se parece muito por fora. A diferença do joio para o trigo é que o trigo tem fruto e o joio só tem palha. Mas Jesus disse, olha, o joio e o trigo vão crescer junto, deixa crescer. Primeiro é esse detalhe. Segundo, meu irmão, é porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, espíritos malignos. Espíritos malignos. São eles, meu irmão. Que se a gente não vigiar, pode usar eu e usar você como instrumentos do diabo. Dentro da nossa casa. A Bíblia diz assim, mister que venham os escândalos, mas ai daquele ou daquela por onde o escândalo entrar. Jesus diz que o escândalo é fato, acontece, vai acontecer dentro da igreja, dentro de casa, em qualquer lugar vai acontecer, mas ele diz ai daquele ou daquela por onde o escândalo entrar. Tá, irmão, e como que nós resolve esse problema? Nós não resolvemos esse problema. Primeiramente, quem resolve esse problema é Jesus. A Bíblia diz que ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Então, o pecado de Adão tá em mim, tá em você. Somos por natureza pecadores. Por natureza nós somos pecadores. Veja Satanás usando Pedro. Pedro era um homem que disse, sim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E no mesmo instante o Satanás já estava ali usando Pedro. Jesus falou que precisava ir morrer na cruz, precisava ir morrer pela humanidade. E Pedro começou numa bajulação. Cuidado com bajulação demais, viu? Pedro começou, não, Senhor, cuidado, não vai fazer tal mal, não vai morrer na cruz. Aí Jesus olhou para ele e falou, afasta de mim, Satanás, que tu não está pensando nas coisas de Deus. Tu só está pensando nas coisas dos homens. Então, meu irmão, é assim, para ficar bem claro mesmo, ó. Tanto dentro do cônjuge, ali você está conversando com a sua esposa, discutindo com o seu marido, discutindo relação, vamos dizer assim. E ali você tem que vigiar para que os ânimos não aflorem, entendeu? Tem que saber vigiar, escolher bem as palavras. Pode ser dentro de casa com o cônjuge, pode ser no serviço com o teu patrão, pode ser aonde quer que for, meu irmão. Você tem que vigiar para que você não seja instrumento do diabo para começar ali uma briga, uma contenda. Tipo como tentar argumentar quando você vai explicar, vamos supor, você vai explicar as coisas de Deus para uma pessoa que vamos supor que é de outra determinada religião. Você não pode discutir, nem engrossar o tom de voz, senão ali você já está sendo um instrumento usado para o mal, porque a Bíblia diz que ao homem de Deus não convém estar discutindo. O que a gente pode fazer é argumentar quando a pessoa der espaço e vier perguntar para a gente, perguntar a razão da nossa fé. Aí você deve argumentar biblicamente, com base bíblica. E a Bíblia diz assim, ó, responder com paciência e calma a todos aqueles que vierem perguntar a razão da sua fé.
Entendeu? Não deixar a ira se levantar, começar a discutir religião, e aí você já perdeu a bênção e deixou o diabo te usar. E às vezes até você de abrir a porta do reino do céu para uma pessoa fez foi fechar. Entendeu? Então é assim, meu irmão. Então, primeiro que nós aprendemos hoje é que o pecado está em nós. E conhecendo que o pecado está em nós, é que nós temos que vigiar, dobrado. Para que o diabo, o pecado que está já em nós, para que nós venhamos guardar, como o salmista Davi, Senhor, põe um guarda na minha língua para me saber o que eu vou falar. Porque senão de repente, meu filho, você já falou o que não era para falar. Quer ver? Quer ver um teste? Caça um homem na face da terra para mim aqui, ou para você, que domine completamente a sua língua. Que segure completamente a sua língua. Não existe. Por que não existe? Porque o pecado ainda está nesse cidadão, nessa cidadã. Então não existe aquele que domina a sua língua por completo. Não existe. Porque se existir, a Bíblia é mentirosa. E a Bíblia não mente de jeito nenhum e nem se contradiz. Então é assim, gente. Por que a gente não consegue? A Bíblia manda a gente refrear, pedir a Deus força e sabedoria, estratégia para refrear a nossa língua. E com a ajuda do Espírito Santo de Deus a gente consegue refrear, mas dominá-la por completo não consegue, porque tudo Deus sujeitou ao homem. O homem monta em burro brabo, o homem mansa animal, o homem mansa tudo, e mais a língua, meu amigão. A língua é só com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então é assim, então na nossa luta, lembre bem, quando você vê sua esposa, seu marido atacado, a gente pode nem em todos os casos, mas em alguns casos ele pode estar sendo, ele tá tendo espíritos maus, entendeu? E por trás de todo pecado tem um espírito mau, por trás de todo pecado tem um espírito mau, amém? Então ele ou ela pode estar sendo usado por um espírito mau para causar alguma intriga ali. Ou no trabalho, onde quer que for, onde quer que seja. E para resumir isso, meu filho, é joelho. Que a nossa luta não é contra a carne. Nós não vai dar soco, nós não vai brigar de facão, nós não vai arrastar o foião. Nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa briga é no joelho. A gente vai lá, bota o joelho, Senhor, tem misericórdia. Ajuda, Senhor, nessa situação e nos dá vitória. Que o diabo é um derrotado. Ele só fica assim, mas é um derrotado. Já sabe que a hora dele já está chegando. Amém? Então, é isso. Vamos vencer os inimigos que tentam destruir nossa família no joelho, na oração. Que Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.